Boa noite, igreja, graça e paz. Mais uma noite para a gente adorar o Senhor. Então, com alegria, já se coloque em pé e abre comigo em Gênesis 1, versículo 26. Alguém já te falou hoje que você é especial para o Senhor? Você é especial para Ele. A palavra do Senhor diz em Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Amém? Está dando um pouco de microfonia. Eu quero te falar o seguinte. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e outras pessoas olham para a gente e jogam o nosso valor lá embaixo. Tem dias que a gente simplesmente acorda e olha no espelho e pensa: que bela porcaria que eu estou vendo. Tem dias em que a gente está com a autoestima lá em cima, mas tem dias em que a gente não se considera tão valioso. E muitas vezes a gente ouve de pessoas com quem a gente convive, de pessoas com quem a gente não conhece, não convive, que nós não temos tanto valor assim. E às vezes nós olhamos a vida de outras pessoas que têm uma vida um pouquinho melhor que a nossa, esteticamente, e a gente pensa: meu Deus, essa pessoa vale muito mais do que eu. E a gente joga o nosso valor lá embaixo e fica o tempo todo questionando e duvidando se a gente de fato é tão precioso assim. Mas a gente acabou de ler aqui algo diferente. A palavra do Senhor diz que quando Ele te criou, você não foi criado à imagem de outra pessoa. Você não foi criado à imagem de um modelo que a mídia impõe. Você não foi criado à imagem de um padrão que a sociedade tenta colocar, dizendo que isso aqui é o ideal. Você não foi criado à imagem de um anjo. Você não foi criado à imagem de nada a não ser a imagem do próprio Deus. Eu quero te falar essa noite que você é especial porque você foi criado à imagem de Deus. Você foi amado muito mais do que os anjos foram amados. Você tem muito mais valor do que toda a prata e o ouro que existe. A palavra do Senhor diz que o mundo inteiro não paga o preço de uma única alma. O mundo inteiro não paga o preço da tua vida. Se as pessoas pegassem toda a riqueza e juntassem, colocassem de um lado da balança e você do outro lado, para Deus, você teria muito mais peso e muito mais valor. Eu quero te falar que essa noite que Deus te considera importante. Porque Ele te ama, Ele escolheu te amar. Feche seus olhos. Ele é teu pai. Ele escolheu ser o teu pai. Então hoje você vai prestar o melhor culto ao Pai do céu. Aquele que te escolheu como filho. Escreveu o teu nome no livro da vida. E te escolheu antes da fundação dos séculos para você ser santo e irrepreensível em sua presença. Deus quer que você seja santo e obediente na presença dele como um filho amado. Então aceita esse amor do Pai. Aceita esse amor do Pai e ora comigo: Pai, essa noite nós aceitamos e nós entendemos o teu amor, ó Pai. Nós entendemos que o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor nos valorizou muito mais do que aos anjos, muito mais do que qualquer criatura dessa terra, Pai. O Senhor nos amou como filhos amados. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, Senhor. E nós entendemos o quão preciosos somos aos teus olhos, ó Pai. Que nós, conscientes disso, possamos te adorar e nos alegrar em tua presença, como filhos amados, aceitos sem merecimento. Os maiores alvos da tua graça, Pai.
Seja adorado essa noite, Pai. Seja adorado e completamente amado com todo o nosso coração, Pai. Que nós possamos te amar de todo o nosso coração, alma, mente, entendimento, com todas as nossas forças, e que a gente te adore com tudo que nós somos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Te glorificamos, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Amém. Espero que o seu dia tenha sido abençoado. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Eu espero que aqueles que têm pais que tenham honrado o seu pai. E nessa noite nós vamos honrar o nosso Pai. Amém? Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso Pai. Como nosso irmão aqui falou, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E nós temos que ser filhos apaixonados por esse Pai. Amém? Então vamos começar adorando e declarando que nós somos completamente apaixonados por Ele. Amém? Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Você morreu por mim naquela cruz, tua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado por você, Senhor. A igreja, apaixonado por você, Senhor, estou. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Já é possível sentir a presença do Senhor. O Senhor está em nosso meio essa noite. Um Deus amoroso, um Deus que nos ama, independente do que somos, do que temos. Como o nosso irmão Ariel disse, às vezes a gente acorda com a autoestima tão lá embaixo, com vários pensamentos, com várias acusações do inimigo, coisas que ele fazem de tudo, né? Pra nos desanimar, pra nos deixar lá pra baixo. Mas o Senhor nos ama e
A nossa identidade é de filho amado do Senhor. Não importa aquilo que o inimigo tem falado, o que o inimigo tem tentado colocar na sua mente. Você é filho amado do Senhor. Ele te ama. Ele ama você independente daquilo que você é, daquilo que você tem. Deus olha para você com prazer. Ele tem prazer em te chamar de filho, porque você é escolhido dele. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, ele já sabia de você, ele já escrevia sobre você. Então que essa noite você possa sentir o amor do Senhor. Que essa noite você possa experimentar o grande amor do Senhor e declarar com todas as suas forças o ousado amor do Senhor pela sua vida. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Por grande teu amor por mim, Senhor. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Tudo pra nos encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha,
se compara a esse amor. Nada se compara a esse amor que revirou o mundo inteiro até me encontrar e até te encontrar, só para mostrar o meu e o seu valor para Ele. É como a parábola diz da ovelha perdida. O pastor que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, deixou as 99 e foi procurar aquela que se perdeu. E ele não volta até encontrar a que se perdeu. Assim como a parábola da dracma perdida. Para muitos parece só uma moeda, um simples objeto, mas só o dono entende o valor que ele tem. Olha, ninguém pode entender o valor que você tem, mas Deus sabe. Deus sabe o valor que você tem. E a tua vida custa muito, mas vale muito, vale muito. E foi comprada por um preço muito alto. Preço de sangue, preço de cruz. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, Que deixa as 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se somos dele, somos protegidos por ele. Ele cuida dos seus, amém? Nós estamos debaixo de bênção. Quando nós fazemos a vontade de Deus, obedecemos à vontade de Deus, nós estamos protegidos, guardados pelas bênçãos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que todas as bênçãos virão e nos alcançarão quando nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor nosso Deus. Eu quero que nessa noite, queridos, você possa tomar posse desse louvor. Esse louvor é profético. Através dele nós determinamos a bênção de Deus. Eu quero dizer bênção, não bênção material, não. Não é bênção financeira, é muito além. Sabe, a bênção de ter sua família longe de maldição, de coisas ruins. A proteção de Deus sobre nossa casa, sobre nossa família, mas é de geração em geração. Amém? Que nessa noite nós possamos dizer amém. Que nessa noite você possa erguer as suas mãos em sinal profético e falar amém. Amém. Sim, eu concordo. Sim, eu aceito. Sim, eu recebo as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus netos. Porque a bênção do Senhor sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que fazem a vontade dEle, é até 1000 gerações. A maldição é até a 4ª, mas a bênção é até 1000 gerações. Aleluia, nós recebemos, Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê a paz. Nós recebemos, Senhor, recebemos. Que o Senhor te abençoe
faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê a paz. E nós recebemos e dizemos: toma posse dessa bênção. Nós vamos entrar numa parte que nós vamos determinar toda a sorte de bênção sobre nossa vida. E você possa tomar posse, erga suas mãos com fé, com o coração aberto e toma posse de cada bênção que o Senhor derramar sobre a sua vida. Amém? Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia. Tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém.
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, e nós recebemos. Amém, amém, amém. Uou. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos andar de bênção, de glória em glória, de vitória em vitória. Que nós possamos viver, Senhor, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça, do Teu favor. Que nós venhamos rejeitar maldições hereditárias, maldições, Senhor, por causa de consequência de pecados. Nós não aceitamos, Senhor, sobre a nossa geração, maldições. E nós quebramos, Senhor. E através da obediência, nós viveremos, Senhor, um novo tempo, um novo tempo, Senhor. Chega, Senhor, chega de sofrer maldição. Chega de sofrer maldição por causa de pecado do passado. Nós não aceitamos mais andar, Senhor, vivendo sofrimento, ver filhos, parentes sofrendo por causa de maldições. Que toda maldição seja quebrada sobre a tua vida em nome de Jesus. Que toda maldição seja quebrada da tua família em nome de Jesus. Em todas as áreas da sua vida seja quebrada e que seja fechada todas as brechas no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós tomamos posse de tudo que vem de ti, Senhor. Nós tomamos posse da tua palavra. Nós tomamos posse da tua paz, da tua alegria, Senhor, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós venhamos terminar declarando que nós tomamos posse em nome de Jesus. Nós dizemos amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e paz, amém? Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Deus já falou comigo, amém? Falou contigo aí? Glória a Deus, amém? Vamos ver se eu vou conseguir ministrar a palavra, que eu estou sem fôlego. Aleluia. Feche seus olhos. Aliás, as crianças, por favor. Tem as primeiras crianças aqui para a gente orar por ela, abençoar a vida das crianças. Aleluia. As bênçãos do Senhor. Estenda suas mãos, por favor, para cá, para as crianças. Vamos orar por elas. Senhor, aqui estão os seus pequeninos, Pai. Que o Senhor, nessa noite, Pai amado, mais uma vez, venha estar, Senhor amado, abençoando elas. Que vão estar, Senhor, ali na salinha aprendendo da Tua palavra. Que elas possam, Senhor, ser frutos de bênção, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que foi ensinado, Senhor, elas venham receber, elas venham entender, Senhor amado. E que elas possam ser crianças, Senhor amado, abençoadas, obedientes, submissas aos seus pais, Senhor. Livra essas crianças de todo o mal da terra. Livra essas crianças de todo o mal do mundo espiritual. Em nome de Jesus, guardando seus pensamentos, guardando o coraçãozinho de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, capacita, Senhor, a professora, Senhor, derramando a Tua graça, da Tua sabedoria, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós, a igreja, feche seus olhos, por favor.
Senhor, aqui estamos nós, diante da tua presença. Tu já estás aqui, Senhor, porque a tua palavra diz que onde houver 2 ou mais, aí está a tua presença. E Deus, queremos mais de ti. Que o Senhor venha nos ensinar nesta noite algo novo que sai direto do teu coração. Aqui, Senhor amado, eu sou somente um instrumento. Usa a minha vida. Mas, Deus, que cada um receba aquilo que eles necessitam. O alimento necessito para saírem daqui fortalecido, encorajado, Senhor amado, porque a luta não é aqui dentro, a luta diária é lá fora, Senhor. Que o Senhor Deus venha inundar os nossos corações. Tira todo o pensamento, Senhor, contrário, tudo aquilo que vem para confundir, Senhor, para distorcer a tua palavra, venha cair por terra, Senhor. Que a tua palavra venha entrar verdadeiramente como uma palavra, nós possamos sentir ela entrando em nós e trazendo modificações, e trazendo transformação, e trazendo esperança, renovo, Senhor amado, em nome de Jesus. Que o Senhor prepare este lugar para, Deus amado, a tua glória se manifesta ainda mais, ainda além daquilo que o Senhor já fez nesses louvores, Senhor. Que o Senhor possa, Deus amado, abundar as nossas vidas com o teu Espírito Santo, Senhor. Que nenhuma vida sequer neste lugar fique sem o teu toque, fique sem sentir que tu estás aqui, Senhor, como eu creio que tu estás aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse lugar aqui é muito alto. Gente, eu já sou alto, não preciso de tanta altura. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia dos pais, amém? Feliz dia dos pais, aos paizinhos que estão aí, aos paizinhos que me ouvem. Amém. Cada irmão que também nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe sua vida. E que Deus nos abençoe aqui também. Em nome de Jesus. Hoje é dia dos pais. E nós temos um Pai celestial, amém? Nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que nos compreende, um Pai que nos conhece, um Pai que sabe o nosso futuro. A gente luta, né, pelo amanhã, mas Ele conhece o amanhã. Que nessa noite Deus possa inundar a sua vida de paz, porque Ele está cuidando, amém? Ele está cuidando de todas as coisas. Entregue nas mãos dEle. E hoje eu quero, por ser o Dia dos Pais, eu quero estar falando sobre alguns pais da Bíblia. Existem vários, mas eu quero estar falando sobre alguns pais da Bíblia que nós possamos tomar como aprendizado algumas coisas que me chamou a atenção na vida desses pais, nas experiências que eles tiveram, né? E um dos pais é Abraão. Abraão foi aquele que ofertou o seu filho. Abraão foi aquele que Deus pediu aquilo que ele mais amava. Um pai ama o seu filho, né? Assim como uma mãe. Ele ama o seu filho. E Abraão passou por uma prova. Ele pediu o filho e ele entregou. Mas Deus, ele abençoou. Amém? Hoje está falando, depois nós vamos ler. O outro pai é Zacarias. Zacarias teve uma experiência espiritual com Deus, né? Ele já era de idade avançada, não podia ter filho, almejava muito ter filho. E Deus enviou um anjo para dizer para ele que ele ia ser pai, né? E ele meio que duvidou, mas Deus fez. Às vezes nós somos assim, né? Nós duvidamos da capacidade do poder de Deus. Fala para o seu irmão aí que está perto de você aí, fala assim para ele: Deus pode tudo. Se ele não creu, fala: é tudo. Olha para trás aí, vê se tem alguém sozinho e fala: Deus pode tudo. É tudo, irmãos, é tudo. Não existe nada impossível no nosso Deus. O outro pai é Jó. Eu ministrei para o culto de mulheres, falei sobre Jó. Mas foi um pai que tinha tudo. Tinha riquezas, tinha filhos, tinha filhas, tinha tudo. E foi tocado por Satanás e ele perdeu tudo. Só que Deus restituiu. Amém? De repente, você nessa noite, você pode ser essa pessoa que perdeu tudo. Ou talvez não tudo, mas o que você perdeu para você tirou o teu chão. Que você possa crer que nós temos um Deus que restitui. Amém? Outro pai da Bíblia, falei Jó, Zacarias, Abraão e o nosso próprio pai, Deus. Amém? Esse aí é o primeiro.
Deus, aquele que nos fez, aquele que fez o homem, aquele que fez o primeiro ser humano, aquele que vinha nas tardes para se relacionar com seus filhos, ele continua vindo, amém? Ele continua nos visitando, ele continua querendo se relacionar conosco, assim como ele fazia com Adão e Eva. Esse é o Pai de relacionamento, que nos ama, que quer estar próximo de nós. E depois a gente vai ver mais um aprendizado desse Deus Pai, né? Que mesmo amando tanto, nos amando tanto, e tendo o primeiro filho, que é Jesus. O primeiro filho, acho que o primeiro filho é marcante para quem é pai. Então, ele entregou o seu primeiro filho, porque ele não queria perder os demais, que somos nós. Ele entregou Jesus na cruz para morrer, para nos dar uma nova chance, uma nova vida com ele, para que a gente não perdesse a oportunidade de viver eternamente com ele. Então, é um Deus que ele quer se relacionar como pai, e também ele entrega o melhor dele porque nos ama. Amém? Glória a Deus. Essa é a realidade dos homens da Bíblia. Suas experiências, suas dores, suas perdas, suas vitórias, suas conquistas. E assim, muitos de nós, pais, mães, que seja, cada um de nós aqui, passamos por muitas coisas, alguns momentos felizes, alguns momentos difíceis, marcantes, mas Deus sempre está do nosso lado. Às vezes nós não conseguimos identificar, às vezes nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos, às vezes, no momento, está focado em outra coisa, mas Ele sempre está do nosso lado. Amém? Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos deixará. A realidade de pai, hoje em dia, existe o pai que lida com os filhos viciados, né? Quantos pais, às vezes, lidam com os filhos que estão presos, né, aos vícios, outros problemas financeiros, o pai que passa dificuldade financeira, que não tem, que está lutando para poder suprir o alimento dentro da sua casa, do seu lar, né? Existe pais que não são compreendidos, às vezes a gente pensa que é só as mulheres ou as mães, mas existe homens, pais que não são compreendidos, às vezes pelas esposas, às vezes pelos filhos. Existe vários outros tipos de dificuldade que uma pessoa passa, né? E quantas lutas, quantas adversidades um pai pode passar. Então, eu quero dizer para você que é pai, que você possa crer que Deus, Ele está olhando para você. Amém? Deus está vendo sua luta, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus desejos, Ele sabe suas fraquezas, Ele sabe os seus vacilos, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Mas mesmo assim Ele permanece te amando. Mesmo assim Ele permanece insistindo e estando ao seu lado, dizendo, vamos adiante. Vamos adiante, porque lá na frente eu tenho algo melhor. Eu estou preparando o caminho e o final dele eu já conheço e é caminho de bênção. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. A palavra não é só para o papai, não, é para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Ai, nosso Deus é a nossa referência, amém? Como Pai. Quando olhamos, quando a gente olha, quando a gente vê uma cruz, que a gente venha sempre se lembrar, não com tristeza, mas sim com alegria. Porque a cruz... Às vezes a gente tem muitas pessoas que pensam que a cruz é um símbolo católico somente. É um símbolo católico quando está pregado Jesus, porque eles ainda não entendem que Jesus não está mais lá. Mas que todos nós viemos entender, a cruz é somente para a gente olhar para ela e lembrar, Jesus morreu e morreu sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais pregado na cruz, amém? O nosso Deus, Ele venceu a morte. Deus entregou o melhor por nós e esse primogênito, o primeiro filho de Deus, ele passou por tudo que ele tinha que passar aqui na terra. Foram 33 anos vivendo aqui na terra como nós. E ele sofreu. Ele sofreu a morte e morte de cruz por amor a nós. Talvez você esteja aqui ou talvez por pouco tempo, ou muito tempo,
E de repente alguém aqui possa não entender este amor, não entender o significado da cruz, não entender por que ele fez isso. Nós, devido ao pecado, né, de Adão, de Eva, dos dois ali, em Gênesis, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Eu falei que Deus, ele vinha todas as tardes, né? Ele fez o Adão, a Eva. Ele vinha todas as tardes ali para visitá-los, para ter um relacionamento com eles. E ele deu uma ordem. Deixou uma ordem ali. Falou com Adão. Deixou uma ordem para que eles tinha feito todos os frutos e mostrou para eles os frutos que eles podiam comer. E existia um fruto, somente um fruto, que Deus falou: esse você não come. E olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz, sagaz quer dizer esperta, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. Olha só, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem toquereis nele, porque senão morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, Deus deu uma ordem, e eles deram ouvido à serpente, que é Satanás. Satanás, ele pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ele manipula a palavra de Deus para dizer: não foi bem assim que Deus quis dizer. E quantas vezes ele faz isso conosco? Nós recebemos uma direção de Deus, um ensino da palavra de Deus, e às vezes a serpente sopra no nosso ouvido e fala: não, faz assim, nada a ver, assim pode, nada a ver. E às vezes a gente cai na armadilha da serpente e entristece o coração de Deus. Versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, isso aqui já é quando Deus, ele vem, né? Ele vê tudo o que aconteceu e ele castiga ali, dá um castigo para a serpente. E no 16 ele já está falando com a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão, Deus disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aí veio o castigo, veio as consequências. Às vezes muitas pessoas, quando vê esse castigo, nessa repreensão de Deus, às vezes pensa: poxa, Deus podia relevar. Foi a primeira experiência deles, né? Foi o primeiro erro deles. Assim, muitas vezes, como um pai ou uma mãe, às vezes a criança ali faz uma coisa errada e às vezes vem a correção.
vem ali porque a criança precisa entender que aquilo que ela fez é errado, né? E às vezes quem está de fora, que não soube, não viu o que aconteceu e a maneira que aconteceu, às vezes julga um pai, uma mãe. Olha, para que precisava tudo isso? Porque não sabe o que realmente aconteceu. E assim, muitas vezes somos nós, quando olhamos para Deus nessa situação. Às vezes pensamos que, não, Deus podia ter, né, ter um pouco menos, né, a gente pode pensar, poxa, dor, né, ela vai passar a ter dor. A terra, né, a maldição foi sobre a terra, por causa de Adão, né, a gente podia pensar um monte de coisa. Mas Deus, Ele sabe o porquê de tudo isso. Assim como um pai sabe por que está corrigindo o filho, a mãe sabe por que está corrigindo o filho. Que nós possamos entender que existem repreensões que são necessárias para o crescimento, para melhorar, para não se esquecer da onde tropeçou, da onde errou. E existem coisas que acontecem que não são castigos de Deus. Existem coisas que acontecem conosco que são consequências do nosso próprio erro. Porque também existe esse lado. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de culpar a Deus por tudo, né? Eu estou passando por isso, porque Deus permite? E às vezes não é Deus. Às vezes é Deus provando, mas às vezes não é Deus. Às vezes é consequências de uma decisão passada, de uma atitude do passado. E Deus, Ele não coloca a mão, Ele deixa as consequências virem. A graça dele está conosco. A presença dele está conosco, mas teremos que passar pelas consequências. Amém? Um exemplo. A gente fala para a criança, não corre neste lugar, tem fio, tem isso, é perigoso, e a criança desobedece. Aí fala, olha, você vai se machucar, e a criança desobedece. O pai ou a mãe está alertando, e a criança segue. E o que acontece? A criança cai, rala o joelho, machuca, e ela vai chorar. O que é isso? Consequência da desobediência. Fica marcas. Vai sair sangue, vai doer, vai ter que passar o remédio, que às vezes vai doer mais do que o tombo. É assim conosco. Às vezes Deus está falando, Deus está ensinando, e a gente às vezes quer correr. E Deus fala, não, vai devagar, não corre. Deixa eu ir na frente, a gente quer ir na frente de Deus. E a gente se machuca. Então, que nós possamos nos relacionar com Ele. Se lembrar que todas as tardes, se Ele se lembrasse que todas as tardes Deus ia vir. Olha só, que coisa maravilhosa. Deus sempre vinha ali para estar com eles. Olha que história diferente seria se na hora que a serpente soprou e começou a falar, ele se lembrasse, o Pai vai vir. Vamos perguntar para ele se pode. Vamos falar para ele, a serpente falou assim, Pai. Né? Seria uma outra história. Porque eles vinham toda tarde, ele estava ali com eles. Todo tempo. Eles vinham, tinha um momento de estar ali. Eles poderiam ter esperado um pouco. Esperado o pai chegar para falar, pai, eu ouvi isso da serpente. É isso mesmo? Eu acho que o senhor não falou dessa forma, mas pode comer? De repente se esqueceram, ou se, né, porque veio aquela dúvida. Mas não. A palavra de Deus fala que nós devemos ser como crianças. Criança é inocente. É esse sentido de inocência, no sentido de depender de Deus como Pai. Amém? Depender dele para tudo. Se nós temos que tomar uma decisão, tomar uma atitude, algo importante, vai aos pés do Senhor e pergunte para Ele. Não decida nada, não tome um passo sequer, sem perguntar para Ele, Senhor, este é o caminho? Senhor, a decisão do que eu tenho que tomar é por onde? É lado direito, lado esquerdo? Pergunta tudo para Ele. De repente, tem perguntas que, ao nosso ver, parecem bobas. Mas pai está acostumado com perguntas bobas. Amém? Uma criança de 3 anos, a nossa filha de 3 anos, ela faz umas perguntas que parecem boas, mas para ela é importante. Se é importante para você, é importante para Deus. Amém?
Sempre tenha essa certeza. Qualquer dúvida que você tiver, chegue para Deus e pergunte para Ele. Não fique com dúvida. Não deixe o inimigo aproveitar da dúvida ou de algo que você está passando, dificuldade, para te levar para o caminho errado. Porque ele o tempo todo, ele tenta nossas vidas. Acontece comigo. Acontece com o pastor. Todos nós, humanos, de carne. Porque o papel dele, como diz a palavra de Deus, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Enquanto ele não fizer isso conosco, ele não se contenta. O tempo todo ele está buscando uma armadilha, situações que vai nos levar a pecar, que vai nos levar a desobedecer a Deus, para que Deus se entristeça conosco. E para que nós venhamos deixar de receber a bênção que Ele tem preparado para nós. Às vezes algo que Ele quer fazer hoje é adiado. Se prolonga para mais tarde. Por quê? Por causa de uma desobediência, por causa de algo que poderíamos ter esperado. Que poderíamos ter nos prostrado diante dEle e falado com Ele. Abre Lucas, capítulo 1. Versículo 6. Lucas, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, combeu-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento. Vamos ao versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar, porque não acreditaste nas minhas palavras. Vamos lá, um resumo aqui. Aqui, o anjo chegou para Zacarias e ele falou que Deus estava concebendo, Deus estava realizando o pedido de oração dele. Zacarias já era avançado em idade e ele queria muito ter um filho. Na época de Zacarias e Isabel, para uma mulher que não tinha filhos, significava que existia uma maldição, existia algo na geração, na família, no sangue, alguma coisa na vida dela que ela não poderia ter filho. Então, era visto com maus olhos. Hoje em dia, não. Mas na época de Isabel, sim. Era visto com maus olhos. Então, imagina a humilhação, a vergonha que ela passava. E aí Deus visita Zacarias através do anjo e fala que ele vai ser pai. Só que ele meio que duvida. Ele não acredita. Ele não acredita pela idade dele. Assim, sendo racional. Olhando muitas coisas na nossa vida,
olhando no modo natural, existem coisas que são impossíveis. Eu não sei se na tua vida você tem orado a Deus algo que você já está orando há muito tempo. Que você já está pedindo há muito tempo. E de repente você nem crê mais que vai acontecer, ou você, não sei, até esqueceu. Você orou por tantos anos, por tanto tempo que até esqueceu. Acontece. Mas o que nós oramos diante de Deus, por mais que nós nos esquecemos ou deixamos de crer, Deus não se esquece. Amém? Fala para alguém aí, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece. Amém? O tempo é dele. O tempo é dele, pertence a ele. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o mesmo Deus. E Zacarias duvidou. Depois você lê, tá bom? Porque se eu for ler tudo também, nós não termina. Depois você pega e lê essa história completa. Se você ainda não leu, leia. Leia completa a história. Já é um estímulo para você estudar a Bíblia. Então, ele não creu e por isso o anjo deixou ele mudo. Ele ficou mudo, não pôde falar. Não pôde falar. Versículo 24. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróprio perante os homens. Então Isabel, ela ficou grávida. Ela ficou grávida. Imagine uma mulher de idade engravidar. Ela ficou grávida, mas durante 9 meses, Zacarias não pôde falar nada. Olha só, gente. Às vezes eu viajo na palavra de Deus. Quando o anjo falou com Zacarias, Isabel não estava lá. Era somente os sacerdotes que estavam ali naquele lugar, que entravam naquele lugar. Existia todo um ritual, todo um processo. Então, somente ele estava lá. Se ele ficou mudo, significa que Isabel não sabia do que ia acontecer. Você já parou para pensar nisso? Isabel não sabia, porque ele ficou mudo. Ele saiu dali mudo. Depois que você lê, você pega para ler, vai ter uma passagem que eles olham, né, que Zacarias sai dali de dentro e ele não consegue falar e eles entendem, ou alguma coisa aconteceu lá dentro. Alguma coisa sobrenatural aconteceu lá dentro, eles ficam impactados. Eles entendem que realmente Zacarias teve uma experiência com Deus. E durante a gravidez todinha, ele não pôde falar. Nada. Isabel ficou grávida sem saber da experiência que ele teve. Se imaginava que algo aconteceu, mas não sabia detalhes. Não sabia nada, porque ele não pôde falar. O milagre estava dentro de Isabel. E foi gerando, gerando. E Zacarias olhava e não podia dizer nada. Contemplava sem passar. Que coisa maravilhosa. Versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Eles tinham um costume que todo filho que nascia, eles pegavam o nome do pai e colocavam o nome do pai. Como Zacarias não falava, então os parentes mais próximos falavam, então ele vai se chamar Zacarias, era um menino. Versículo 60. De modo nenhum, respondeu sua mãe, Isabel falou. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Alguém prestou atenção? Como que ela sabia que o nome era João? Significa que não somente Zacarias teve experiência ali. Deus também estava trabalhando na vida de Isabel. Amém? Vamos continuar. 61, disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Os parentes falavam.
E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus é um Deus perfeito. Deus quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Devemos nós estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Isabel sabia qual era o nome, porque com certeza era uma mulher, não, se ele era um sacerdote, ela era uma mulher também temente a Deus. Então, ela discerniu no seu espírito o nome do seu filho, porque tinha intimidade. Amém? Não só o homem, mas a mulher, o casal, a família toda deve estar próximo de Deus, deve ter relacionamento com Deus, para que Deus venha revelar a nós o que está no seu coração. Tinha um projeto que estava sendo gerado dentro do ventre de Isabel. Existe um projeto de Deus sobre a sua vida. Existe um projeto de Deus que Deus quer concretizar na sua vida. Depende somente de você permitir o agir de Deus. Permita Deus gerar maravilhas dentro de você. Permita Deus gerar coisas poderosas dentro de você. Permita Deus curar, Deus restaurar, Deus arrancar raízes que estão te impedindo de avançar, arrancar coisas negativas, coisas ruins que estão na sua vida, porque de repente você não perdoa, de repente você está pegado à amargura. Isabel podia ser uma mulher amarga, podia ser uma mulher rancorosa. Deus, tantos anos te pedindo um filho, e não vem, pois não. Se ela recebeu a revelação de que o nome do filho era João, é porque ela temia e ela ouvia a voz do Espírito Santo. Então, isso significa que ela não murmurava. Isso significa que ela não questionava Deus. Não murmure. Eu comparo murmuração com bruxaria. Para mim é a mesma coisa. Algumas pessoas aqui já sabem. Eu vim do candomblé, eu vim do espiritismo. Eu vivi uma vida de cegueira. Quando alguém às vezes vem falar alguma coisa das pessoas que estão envolvidas nesse mundo, ou vem julgar, eu falo, não julgue. Só ore. Porque quando a gente está nessa vida, nossos olhos são fechados. A gente não faz as coisas, eu vou fazer o mal para fulano. Não é bem assim. Como muitas vezes nós cristãos pensamos. Não julgue, só ore. Muita gente que está ali dentro tem bom caráter. Muita gente que está ali dentro, envolvida com o espiritismo, às vezes todo mês separa uma parte do seu salário e abençoa as pessoas carentes. Às vezes faz muito mais do que nós, que podemos fazer, e às vezes simplesmente não fazemos. Nosso papel é orar. Nosso papel é abençoar. Amém? Glória a Deus. Então, essa mulher era uma mulher que temia, e por temer, e por estar ali do lado do seu esposo, ela viveu milagres, ela viveu coisas grandiosas. E todos puderam ver. Se você confia, se você é temente a Deus, se você obedece a Ele, segue a direção dEle, louva, não murmura, não faz coisas que vai te atrapalhar, porque nós não ganhamos nada murmurando. Não resolve nada reclamando. Não resolve. Louve. Mas está doendo. Louve. Está difícil. Louve a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Ele é digno. Não importa o que passamos, Deus é digno. Gênesis 22, versículo 2. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Aí está falando de Abraão. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu
ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Às vezes Deus pede coisas tão difíceis para nós, mas esse pedido dele com Abraão é muito difícil, né? Um filho. Abraão, se você não leu a história de Abraão, ele também esperou muito por esse filho. E depois que ele tem aquele menino ali nos seus braços, Deus pede ele como holocausto. Nesse tempo, se fazia sacrifícios. As ofertas recebidas, como se criava gado, animais, né? Não existia o real, a moeda. Não existia isso que nós ofertamos hoje. Às vezes era ali um animal que entregava ali em sacrifício. E Deus pediu, Abraão tinha ofertas para dar, boas ofertas para dar para Deus. Mas Deus, ele pediu seu filho. E Abraão, ele conhecia Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que Deus não estava brincando. Ele tinha certeza que Deus estava falando sério. Só que ele obedeceu. Ele não questionou. Mas por que Deus? Não. Se você for dar continuidade, vai estar falando que ele pegou ali os seus servos e ele foi até o lugar onde Deus ordenou para entregar seu filho. Vamos ao versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cuchillo para imolar o filho. Até aqui, eu vou continuar a leitura, mas às vezes Deus, eu não sei qual a experiência que você tem tido com Deus, mas às vezes Deus está te pedindo coisas que você não quer dar. Talvez seja com uma pessoa só que Deus está falando. Às vezes Deus está te pedindo algo e você não quer dar, ou você não quer fazer. Porque você acha difícil, ou porque simplesmente você diz, Senhor, não é justo. Talvez você tenha dito para Deus, tu não tem sido justo comigo. Abraão, eu quero que você entenda, Abraão não foi sorrindo, contente. Talvez ele foi ali concentrado para não mostrar fraqueza do lado do filho, porque ele foi andando do lado do filho. Imagine um pai andando do lado do filho, sabendo que ele ia matar o próprio filho. Essa é a palavra. Então imagina como ele estava por dentro. Ele sabia o que ele ia fazer. Então imagine a dor. E aí ele enrolando o filho e pegando a faca para matar o filho. Imagine a dor deste homem. A coisa que ele mais amava. O que é que você mais ama na vida? Ora Deus. Ele foi, mesmo doendo, ele foi. Mesmo olhando para aquilo que ele amava, ele foi. Tudo que Deus te pedir para fazer, faça. Amém? Pode doer. Pode ser difícil. Renunciar a algo é difícil. Dói muito. Deixar de viver aquilo que você quer viver para viver aquilo que Deus quer, às vezes pode doer. Talvez até hoje você viveu uma vida e para você essa vida está tudo bem, está tudo bom, mas Deus está te falando, não é isso que eu quero para você. E talvez você está com dificuldade de deixar essa vida, que você possa se apegar na mão do Senhor e confiar que Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o porquê. Mesmo que doa, confia em Deus. Não deixe de confiar em Deus e não deixe de obedecer.
Porque por mais que nós possamos passar essa terra, existe algo precioso para nós nos céus. E esse tem que ser o nosso alvo. Amém? O nosso alvo deve ser chegar ao lado de Cristo nos céus. Ele morreu por este propósito. E aqui, essa representação toda, essa entrega toda ali, vai nos levar a nos lembrar da cruz. Porque a mesma coisa que Deus pediu para Abraão lá na frente, Deus fez com Jesus. Nós, muitas vezes, olhamos, e quem é pai, às vezes olha e não consegue compreender. Às vezes pensa que foi fácil para Deus entregar Jesus. Era filho dele. Jesus é o filho de Deus. Ele sofreu muito. Mas essa experiência de Abraão foi antes. Foi antes. Aleluia. 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus, Ele chega na hora certa, amém? Deus, Ele chega na hora certa. Deus está te mandando para um caminho, está te ordenando fazer algo e você está com medo. Não tenha medo do caminho, tenha temor a Deus e segue. Amém? Não tenha medo da dificuldade, tenha temor a Deus e vá adiante. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas passou por isso. Ah, mas eu vacilei. Não importa, segue com Ele. Amém? Às vezes passamos momentos, situações que o inimigo ele vem soprando. Lembra lá, Adão e Eva? Ele sopra. E às vezes nós vacilamos com Deus. Deus não vai deixar de te amar porque você vacilou. Ele permanece te amando. Amém? Eu aqui, como esposa do pastor e o pastor, o nosso papel aqui não é te julgar, o nosso papel aqui é te amar. É te ensinar, é cuidar de você. Não estou aqui para apontar o dedo. Não tenha vergonha, mas não deixe de estar na presença de Deus por nada. Somente chega diante dele, se arrepende e fala: Senhor, me perdoe, e vem estar com Ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 1. Versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. Então respondeu Jó. Não, peraí. Eu fui para o 42. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então aqui eu não vou me aprofundar no livro de Jó, mas está falando de início o que ele tinha, né? Seus filhos, suas propriedades. Ele era um homem rico, um homem próximo, um homem bem-sucedido, um homem temente a Deus, né? E Satanás, ele toca na vida de Jó, e ele perde tudo. Seus filhos morrem, seus bens morrem, todos os seus servos morrem ali junto. Tudo que você possa imaginar de desgraça acontece na vida de Jó. E por último ali, vem mais uma leva de maldição ali que Satanás toca na vida dele, que ele se torna, ele lança um câncer na vida de Jó. Um câncer na pele que vai falar a palavra que ele começa a se raspar com um pedaço de telha.
Então, imagine a pele do homem caindo aos pedaços. Então, tudo isso, Jó, ele passa, perde tudo, né? Satanás toca na saúde, aí está no versículo 11, né? Jó 1:11 fala que ele toca na saúde, que ele toca ali e deixa Jó com câncer. E no capítulo 2, também vem mais coisas que Jó perde. Então, que nós possamos pegar aí com Jó, ele tinha tudo. Deus permitiu Satanás tocar na vida dele. E ele perdeu tudo. Só que a história dele não parou por aí. Não sei se você já passou por algo assim. Se você já foi uma pessoa de posses. Uma pessoa que tinha, né? Era bem sucedida. E de repente hoje se encontra financeiramente, né? Muita gente, na verdade, hoje em dia se encontra, né? Financeiramente, às vezes, caído por causa da pandemia, né? Mas também existe muitas pessoas que foi muito próspera nessa pandemia, porque Deus abençoou muito. Existe muitos testemunhos de pessoas que Deus, ele surpreendeu, porque Deus é assim. Amém? Na vida de Jó, ele passou por esse vento, né? Por essa situação. Ele perdeu tudo. Só que aí, Deus, ele é maravilhoso. Deus Pai. Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Não tenha medo de perdas. Não tenha medo de momentos difíceis. Eu li várias histórias. E te incentivo em casa você pegar para ler, para estudar, para entender. Tá bom? Eu podia ler tudo aqui, dar de mão beijada, mas não, eu quero que você leia na sua casa. Foi muita coisa que Jó passou. De repente você passou, está passando também muita coisa. Mas nós temos um Deus que restitui. Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Que você se apegue a esse Deus. Amém? Esse Deus que ele vai restituir. O que você está passando hoje, ele vai transformar, de repente, uma dor, uma perda, ele vai transformar em alegria abundante. Se apegue nesse Deus que restaura tanto a vida financeira como os filhos. A mesma quantidade de filhos que ele perdeu, ele teve novamente. E Deus é assim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para Hebreus, para terminar. Hebreus capítulo 13. Queria pedir para o louvor, para estar aqui comigo. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Glórias a ti, Senhor. Coloque de pé com a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Porque Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.
nosso Deus, o Deus Pai, Ele é a nossa referência para tudo. Existem muitos homens, muitas mulheres, muitas experiências, muitas histórias na palavra de Deus. E hoje, como o Dia dos Pais, eu falei algumas coisas dos pais, mas que nós possamos honrar o nosso Deus, que Ele é Pai. Amém? Todos os dias, não só hoje. Assim como pai e mãe, é todo dia. Mas Deus também. Às vezes nós nos esquecemos de Deus como Pai. Ou às vezes nós temos um Deus de justiça, um Deus que provê, né? Olhamos Deus de uma forma, mas às vezes não recebemos Ele como Pai. Porque às vezes passamos por lutas e dificuldades que às vezes não conseguimos compreender essa paternidade. Não conseguimos compreender como Deus pode ser pai, me amar e deixar eu viver o que eu estou vivendo. Às vezes na vida de uma pessoa, às vezes existe uma dificuldade de compreender este amor. Antes de eu conhecer a Deus, eu não entendia quem Ele era. Nada. Tanto que eu em depressão no meu quarto, já desiludida, sem vontade de viver, amargurada, decepcionada, em todas as áreas, nada me satisfazia. E eu cheguei assim, e eu falei para Deus, Deus, Tu existe? Fui abusada demais. Tu existe? Foi você mesmo que fez os céus e a terra e tudo que existe. Se realmente Tu existe, Tu está me ouvindo, faça alguma coisa da minha vida ou me mata. Foi essa oração, a primeira oração que eu fiz, mas eu nem sabia que eu estava orando, porque eu não entendi o que era oração. Mas a dor estava me consumindo e ninguém sabia. Eu tinha uma depressão que ninguém sabia. Ninguém, meu pai, ninguém sabia. Eu estava desolada, eu estava decepcionada com a religião que eu servia. E várias coisas. Magoada. Eu falei, chega, eu não quero mais viver. E eu falei para Deus, Deus, Tu tá aí, porque eu já tinha tentado de tudo. Lá no Espiritismo eu já tinha tentado de tudo. E não passava, a dor não passava. Existem coisas nas nossas vidas que não adianta fazer nada dessa terra, não adianta buscar nada, não adianta as riquezas dessa terra, não adianta um namorado, não adianta uma pessoa da sua família, não adianta nada, é só Deus que pode fazer. Então eu me prostrei no chão e eu falei, Deus não está aí, faz alguma coisa por mim. E Ele me atraiu na presença dEle, Ele me levou para a casa dEle. E ao momento que eu estava ali, hoje elas cantaram o louvor da minha conversão. Quando eu me converti, há muitas pessoas que às vezes Deus fala através dos louvores, são louvores de adoração. Aqueles louvores que faz chorar. Comigo não foi assim. Deus falou comigo no louvor apaixonado. Apaixonado. E até hoje eu sou apaixonada por Ele. Eu amo meu marido. Eu amo minha filha. Mas o amor que eu tenho por eles não é maior do que o amor que eu tenho por Deus. Eles sabem disso. Eu falo isso diante de vocês porque Ele me salvou. Ele me tirou das trevas, Ele me deu vida, Ele me deu esperança. Que nós possamos entender, quando a gente partir daqui, só tem um lugar para ir, é para os céus ou para o inferno. Para onde queremos ir? Esse é o nosso alvo. A dor que passamos aqui não é maior do que a dor do inferno. Eu falo isso para você. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de O inferno existe, não é na terra. As pessoas falam que aqui é mentira de Satanás. O inferno é um lugar horrível. A Bíblia fala que só existe ranger de dentes, dores e dores e dores na pele, na alma. Você quer gritar e você não consegue, é horrível.
Deixa Deus tocar em você. Chega de Satanás tocar. Chega de Satanás fazer bagunça. Deixa Deus tocar e reinar. Comece a adorar. Se você fala em línguas, fale em língua, adore. Levante suas mãos. Não fique esperando só o louvor. Não fique esperando por nada. Você é filha, você é filho. Se você tem intimidade, adore a Ele. E se você não entende, comece a orar e fala: Senhor, eu quero entender. Senhor, eu quero entender. Eu quero entender. Eu quero esse amor. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Fale. Mesmo sem saber, eu falei e Ele agiu. Mesmo sem entender, eu falei com Ele e Ele tocou na minha vida. Ele transformou e Ele está transformando. Eu estou em processo ainda. Eu não sou santa aqui, tão pouco diferente de você. Somente deixa Ele agir, deixa Ele curar, deixa Ele restaurar. Ele vai operar, Ele vai fazer, só que somente viva para Ele. Deixa que Ele conserta, deixa que Ele transforma, deixa que Ele faça o que você precisa, Ele vai fazer. Mas foque os seus olhos na cruz vazia. Foque os seus olhos em Jesus, que morreu por mim, que morreu por você. Ele morreu por nós. Ele sofreu. As meninas vão louvar aqui. Eu quero que você feche os seus olhos e fale com Deus. Se precisa pedir perdão, peça perdão. Se precisa falar com Ele alguma coisa, fale com Ele. Ah, mas os irmãos vão me ouvir, não importa. Nós não estamos aqui para julgar um ao outro, nós estamos aqui para receber amor de Deus. Deus te ama. Deus nos ama, Ele nos aceita como somos. Somente se renda. Somente se renda. Amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não. Não tem dimensão. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Pois o teu amor por mim, Ele te ama. teu amor por mim, Ele te entende. teu amor por Não mim termina. não tem Não fim, não tem Aleluia. fim, não, não. Levante suas mãos para os céus. Levante suas mãos para os céus e adore Ele. O amor de Deus não tem fim. Ele te ama. Não importa se Ele não realizou ainda. Ele te ama. E isso que deve importar. Agradeça. Quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei o que sinto, tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei, tu conheces-me. Tu conheces-me.
o teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, tem fim, não. Teu amor por mim, declara esse louvor. teu amor Com toda a por força, mim, declara, com toda a sua força. teu amor fim. por mim não tem fim, não tem fim, não. Deus sabe tudo. Ele sabe as suas lutas, suas fraquezas, as suas dores, os seus medos, as afrontas, as adversidades, as vergonhas. Ele sabe o que você está passando. Ele não deixou você só. Ele está aí contigo. Ele vai curar. Ele vai restaurar. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar força para que você levante todos os dias. Existem dias que você não quer levantar. Existem dias que você não quer mais lutar. Não desista, não desanime, pois você vai conquistar, porque Ele vai prover, Ele vai fazer, Ele vai abrir a porta. Oh, Senhor, confia, prevaleça nele, não tenha medo, não tenha medo. Ele te ama, Ele te ama. Ele vai prover. Ele vai prover. Confia, somente confia. Não se renda às circunstâncias. Não se renda à dificuldade, à dor. Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai libertar. Tudo Ele pode, tudo Ele pode. Oh, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dos meus irmãos profundamente. Que eles possam viver, Senhor, olhando para os céus, olhando e crendo que o Senhor está sentado num trono e governa e tem o controle sobre todas as coisas. Que por mais que Satanás venha, Senhor, e tenta, Senhor, nos impedir, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem algo a realizar, o Senhor tem algo, Senhor amado, a fazer na vida dos meus irmãos. E Deus, nada impede o teu agir, Senhor. Que nós possamos sair daqui com a certeza de que passe o que passe, o teu amor não tem fim. O que o Senhor tem preparado para nós nos céus, nós vamos almejar, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. Em obediência, Senhor, renunciando o que tiver que renunciar, mas crendo que o melhor do Senhor está por vir. Ainda aqui na terra, ainda aqui na terra. Glorificado seja o teu nome, Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Que Deus